Muito bom dia, aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo de devocional juntos, por 5 a 10 minutinhos. Seja muito bem-vindo, você que vai assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou aqui presencialmente, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém? Amém. Se você pode, por favor, abra sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, está escrito versículo 1 a 4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Um nome que está acima de todos os nomes, não é verdade? Que um dia, muito em breve, toda língua confessará e todo joelho dobrará. Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Amém? Ó, amados, nessa manhã eu queria que nós pensássemos um pouco aqui sobre Deus continua falando conosco. Hoje, dia 24 de junho de 2025, Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, continua falando conosco. Sabe, Deus falou muitas vezes, diversas maneiras, aos pais, pelos profetas. Na verdade, nós sabemos sobre isso. Mas, no momento que Jesus consumou a obra na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, Deus fala por meio dele, que é o próprio verbo que se tornou carne. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Então, ele é a própria palavra e Deus nos fala por meio de Jesus Cristo. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é completa de Gênesis e Apocalipse. E quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco, é Deus comunicando conosco, é Deus alimentando a nossa fé, é Deus dizendo o que devemos fazer, que caminho que devemos andar, que pensamentos tem ao nosso respeito. Não é verdade? É a palavra de Deus nos orientando. E Deus disse, eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus comunica conosco. Mas qual o problema da nossa geração? Eu penso que todas as gerações, mas especialmente nesse tempo, que antecede o retorno de Jesus na terra. O problema é que o povo de Deus tem endurecido o seu coração. Está procurando preencher vazios através das emoções, através de coisas que a palavra de Deus não comunica conosco. Muitos de nós, nascidos de novo, temos entrado na onda evangélica da atualidade. E trocamos a palavra de Deus por grandes louvores, por atitudes que só faz vivermos emocionalmente abalados. Porque quando nós saímos na vida real, não temos sustentação da nossa fé, porque não foi alimentada com a palavra de Deus. E nós sabemos o que alimenta a nossa fé é a palavra. Romanos 10, 17. Não é verdade? E sabe, amados irmãos, em Hebreus capítulo 3, versículo 10, o autor de Hebreus escreveu: por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Olha, essa geração sempre erra no coração. Isso foi escrito há quase 2000 anos atrás e é tão
verdadeiro para nossas vidas no dia de hoje. E o autor de Hebreus fala no versículo 12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. No versículo 7, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Um coração duro o faz cego e surdo para com as coisas de Deus. O povo hebreu, nós falamos sobre isso no domingo, né? Andou durante 40 anos no deserto, por causa do coração duro. Por causa do coração duro. Hoje, alguns de nós temos endurecido os nossos corações e não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E assim, erramos em nossos corações. O problema com isso é que não desfrutaremos da vontade de Deus em nossas vidas. E muitos acabam desistindo. Ou acusam uns aos outros. Ou até mesmo acusam a Deus. Eu estou falando de pessoas nascidas de novo, salvas pela graça de Deus e que por algum motivo estão com os corações endurecidos. Deus, o nosso Deus, falou através com nossos pais, pelos profetas. E hoje nos fala por meio de Jesus Cristo, o Verbo. Deus falou face a face com Adão. Deus falou face a face com Moisés. Deus falou diversas maneiras com o homem. Ele usou uma jumenta em Números capítulo 22, versículo 21 a 35, e falou com Balaão, o profeta gentil. Ele estava tão cego, o profeta gentil, com o coração tão endurecido e cego, que nem assustou quando a jumenta começou a falar. Ele simplesmente conversou com a jumenta como se fosse normal. Olha, amados irmãos, isso é tão crucial que entendamos que Deus continua comunicando conosco. E Ele comunica por meio da sua palavra. E quando estamos cegos, com corações endurecidos, não vamos ouvir a voz de Deus. Como Balaão ficou cego, com coração endurecido, cego e surdo. Ele começou a conversar com a jumenta como se fosse normal. Olha, Deus tem comunicado com o seu povo e Ele comunica com você e comigo. Ele comunica conosco. Deus comunicou com o profeta Jeremias. Deus disse para Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 19, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Olha, Deus falando com Jeremias. Deus comunicou com o profeta Isaías, em Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, nessa manhã, Deus está comunicando conosco. Talvez a sua situação seja tão difícil nessa manhã que tem feito você ficar surdo e cego, com o coração endurecido, por causa da incredulidade. Como está em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada um durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha, amados irmãos, tira um tempo, abre a palavra de Deus, deixa Deus falar com você, porque Deus continua falando conosco por meio da sua palavra. Deus, Ele quer que andemos de fé em fé. Ele disse
em Isaías 41, versículo 13. Eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, olha, e te digo, e te falo, e comunico com você, não tenha medo, eu te ajudo. Isaías 41, 13. Não tenha medo, eu te ajudo. Olha, Deus falou.